Bem-vindo! Hoje o nosso assunto é a taxa de câmbio. Então, o que é a taxa de câmbio? É quando é feita uma troca de moeda, digamos que um estrangeiro queira entrar com o seu dólar, o seu euro no país, ou o brasileiro quer comprar uma moeda estrangeira e fazer compras lá fora. Então, câmbio, cambiar, trocar, vamos trocar de moeda. Então, o regime cambial no Brasil, ele é chamado de regime cambial flutuante. Então, até 1990, o câmbio no Brasil, ele era controlado pelo governo. Então, ele era fixo, que hoje é o modelo que a China adota, né? E, a partir de então, quem regula o câmbio no Brasil é o mercado. E aí o governo ele só interfere quando o negócio começa a descontrolar. Por isso que chama câmbio flutuante sujo. Ou seja, flutuante porque é o mercado que dá conta disso, e sujo porque quando precisa, quando está disparando, o governo entra com leilões de venda para ter mais oferta e o preço cair, ou quando estivesse caindo demais, né, nunca aconteceu, mas digamos que acontecesse, o Banco Central entraria comprando dólar para evitar essa queda tão grande. Então, flutuante, mercado que define, e sujo porque o governo tem esse poder de interferir através de leilões de papéis, ok? E uma coisa que cai com muita frequência na prova é a questão da taxa cambial ser valorizada ou ser desvalorizada. Digamos que ontem eu precisaria de R$3 para comprar o mesmo dólar. Então, vamos colocar aqui R$3 para comprar o quê? $1, USD, $1, ok? E hoje, tá, mas eu não quis comprar ontem, e eu decidi para comprar hoje. Só que hoje veio alguma notícia, veio alguma situação, e o dólar de 3 foi para 3,30, o mesmo dólar. Aí como que eu faço? Nossa, antes era bem mais barato, né? Era R$3, passou para 3,30. O que aconteceu com o real? O real se desvalorizou, porque o dólar ficou caro. Então, lembre que aqui é gangorra. O que aconteceu? Quando o dólar ficou mais caro, houve uma desvalorização da moeda local. Quando uma desvalorização da moeda local, para quem que é bom? Para o importador ou para o exportador? Vamos ver, eu tenho aqui um importador. Digamos que o João foi para os Estados Unidos e chegou lá, foi passear, tá bem feliz ele, né? Bem feliz, aqui eu vou dar os cabelinhos nele. Ele tá bem feliz, foi para os Estados Unidos, chegou lá nos outlets e viu tanta coisa legal e ele decidiu fazer uma compra bem vultuosa. E aí ele comprou tudo no cartão e o cartão, a fatura dele ia fechar no dia de fechamento da fatura. E quando ele estava lá nos Estados Unidos, o dólar, valia R$13. Só que no dia de fechamento desse câmbio, sabe o que aconteceu? A moeda, o dólar, subiu para 3,30. Ele tinha gasto $1.000. No dia que ele gastou $1.000, R$3 daria 3.000. E o que aconteceu? Como o dólar subiu, ou seja, o real se desvalorizou, olha, sempre olhe sob a ótica do país que você está. Se o dólar lá subiu, o que aconteceu com o real? O real desvalorizou. Então, o que acontece? A fatura dele, que era 3.000, passou para 3.300, porque a moeda dele desvalorizou. Então, é ruim. Então, quando a moeda desvaloriza, é ruim para o importador. Ruim para este carinha aqui. Digamos agora que tenha lá um exportador. Eu tenho aqui o seu Nelson, o meu pai. Vamos botar um chapeuzinho aqui no seu Nelson. Te amo, pai. Ó, o pai, ele tem um monte de sacas de soja e ele vai vender a sua soja para fora. Então, vamos colocar aqui as sacas de soja dele. Aqui, ó. Montinho de soja aqui, sacas de soja. E aí ele vai vender o seu soja. E digamos, vamos chutar aqui, tá? Só para facilitar a conta, que ele vendeu a saca de soja dele por $10 cada saca de soja. O dia que ele fez a negociação, o dólar valia R$3. Mas no dia que foi fechar o câmbio, estava valendo o quê? R$3,30. Ou seja, o real desvalorizou e o dólar valorizou. R$10 a 3 daria 30.
Como houve uma desvalorização da moeda local, sabe o que aconteceu com aquela saca de soja? Ela passou a valer 33. Então, quando o dólar lá fora sobe, o real desvaloriza. Eu sempre tenho que olhar na ótica do país que eu estou. O que acontece? Ele vai ser ruim para o importador e vai ser bom para o exportador. Então, aqui eu tenho o cenário de desvalorização da moeda local. Agora, vamos apagar e vamos fazer o nosso outro cenário. Digamos que, então, eu tenho aqui $1 valendo os meus R$3. E o que acontece? A moeda brasileira passa a ser valorizada. E aí, esse mesmo dólar passa a valer R$2,50. Ou seja, houve uma valorização do real, porque eu preciso menos reais para comprar o mesmo dólar. Então, atenção, aqui a tua mente tem que fazer aquele looping aqui, ó. Você tem que sempre pensar na ótica do país que você se encontra. Se você precisa menos dólares, quer dizer, menos reais para comprar o mesmo dólar, o teu real se valorizou frente a outra moeda. Aí nós temos aqui, lembra do Joãozinho? O que tinha acontecido com o Joãozinho aqui? Uma carinha, estava feliz, ele foi para os Estados Unidos, ele comprou $1.000 e no dia que ele comprou estava R$3. Só que no dia que foi fechar a fatura dele, olha que alegria, o real dele se valorizou e o dólar passou a valer apenas R$2,50. Então a fatura dele, $1.000 a R$3, que seria R$3.000, passou a ser de R$2.500. Porque houve o que? Uma valorização do real perante o dólar. Eu preciso menos reais para comprar o mesmo dólar. Foi ótimo, então, para o nosso importador. Esse aqui, então, é o importador. Foi bom. Por outro lado, eu tenho aqui o seu Nelson, que está lá com o seu soja. Vamos botar um chapeuzinho aqui. Meu paizinho aqui. E ele está lá com o saco de soja dele. E ele vendeu a $10, pontinho, cada saca. Quando ele fez o negócio, o dólar estava R$3. O que aconteceu? Ele ganharia 30. O dia que ele foi fechar o câmbio, estava valendo R$2,50. Houve uma valorização da moeda local. Só que como ele vai exportar, para ele ficou só 25. Ou seja, para ele foi ruim.